Olá, meu nome é Eduarda Naidel, eu sou uma das colaboradoras do Grupo Vínculos e eu tô aqui para falar sobre um assunto quase nunca comentado: sexualidade no idoso. No meu perfil, psicóloga Eduarda Naidel, eu tenho um destaque só falando sobre isso. E no meu outro perfil, mente sênior, tem uma live com a Ione Lindgren falando sobre o envelhecimento LGBT. E só faltava aqui, no Vínculos, eu juntar um pouquinho de tudo isso. Não é surpresa para ninguém que a sexualidade do idoso seja um tabu para a família, para a sociedade, para os profissionais de saúde e até mesmo para o próprio idoso. Numa revisão que eu fiz no ano passado, muitos idosos eles desconhecem a respeito do seu corpo, principalmente por falta de educação sexual na época da juventude. E vamos combinar que hoje menos ainda, né? Com quem eles vão tirar as dúvidas? Com profissionais de saúde? Eles também não têm informação suficiente. Primeiro, que não há um entendimento de que o idoso continua exercendo a sua sexualidade após os 60 anos. Então, não se pergunta sobre isso para saber se ele está se protegendo, pensando se ele está sentindo alguma dor, tendo alguma dificuldade. Também não se suspeita de alguma doença sexualmente transmissível, mesmo quando há sintoma. Gente, o cachorro latindo loucamente. Ok. Enfim, onde é que eu tava? Também não se suspeita de alguma doença sexualmente transmissível, mesmo quando há sintomas para isso, porque a priori não se imagina que o idoso esteja praticando ato sexual. Ou então não se entende, né? Porque o idoso não utiliza a medicação da maneira correta, porque ele acha, ou de fato é aquela medicação que está diminuindo a sua libido ou interferindo na sua ereção. Também, mesmo que essa informação ela seja transmitida, o profissional ele não sabe como lidar com ela. É preciso que se fale do envelhecimento e da sexualidade no envelhecimento em todos os cursos que abordem saúde. Os profissionais eles precisam saber que sim, existe sexualidade nessa etapa da vida, mas que ela tem especificidades, assim como em todas as outras faixas. Ela vai ser um reflexo da vivência daquela pessoa durante a adolescência e vida adulta, mas o corpo ele não é mais o mesmo. Os idosos eles têm direito de saber quais são as mudanças em seus corpos e o que isso pode influenciar na sua vida íntima. O que e como eles podem retardar ou minimizar os efeitos do envelhecimento para continuar sentindo prazer. A epidemia de HIV no Brasil, ela teve na última década uma taxa anual de crescimento estável na população geral. Dois dos grupos que preocupam essa aceleração nesse crescimento são os jovens com menos de 30 anos e os idosos a partir de 55 anos. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, por exemplo, a taxa de detecção de casos de AIDS entre homens de 20 a 24 anos saltou de 15 para 36, enquanto que entre maiores de 60 anos saltou de 10 para 13. Mesmo que seja um crescimento relativamente menor dos casos no período, os idosos merecem urgentemente um olhar atento de cuidado, a atenção nesse campo da prevenção e do tratamento de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Os estudos que tentam delinear o perfil epidemiológico, e agora eu vou abrir um pequeno parênteses aí para explicar para quem não sabe o que é um perfil epidemiológico. Perfil epidemiológico é um indicador relativamente sensível das condições de vida, do processo de saúde e doença, do modelo de desenvolvimento da população ou de uma parcela da população, como é aqui o caso, e ele é importante para traçar metas específicas, E aí essas metas, elas têm o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, promover uma maior satisfação por parte da comunidade, identificar necessidades dessa população e propor soluções para os problemas. Então, a partir daí, o governo ele pode direcionar políticas públicas de saúde, campanhas. Mas, enfim, fechando esse pequeno grande parênteses, Os estudos que tentam delinear o perfil epidemiológico do crescimento do HIV na terceira idade mostram a via de transmissão sexual entre eles. Eles não estão cientes dos riscos que eles correm, E então eles não se preocupam, de usar a prevenção, de usar estratégias de prevenção.
O uso do Viagra, ele aumenta a incidência das infecções sexualmente transmissíveis, porque ele deixa o idoso mais ativo e, junto com isso, né, eles não usam a camisinha. Obviamente que 1 mais 1 vai gerar um aumento das infecções. E faz bastante sentido quando a gente pensa que na juventude deles a camisinha ela não era utilizada. As infecções sexualmente transmissíveis ou não eram muito conhecidas ou eram associadas a um grupo específico. Então tudo isso mostra o quanto que é preciso ter educação sexual voltada para essa faixa etária. Se nada for feito, a tendência mundial é que em 2030, 70% das pessoas nessa faixa etária terão o vírus. E aí eu quero falar também de um outro grande tabu dentro do contexto do envelhecimento, que são aquelas famosas siglas LGBTI+. Onde é que estão esses idosos? Você consegue lembrar de algum idoso LGBT? Dificilmente você vai se lembrar, a não ser que você esteja envolvido na causa ou tenha um familiar ou outro, né? Mas o que aconteceu com aqueles jovens que no fim da década de 70 fundaram o Somos e foram em busca dos direitos LGBTs? Conversando hoje com a Ione Lindgren, fotógrafa e uma das ativistas mais engajadas daquela época e hoje também, muitos ainda continuam na luta, sejam em ONGs, em projetos, né, voltados para essa temática, mas muitos tiveram que voltar para o armário da casa dos pais, porque os pais, já envelhecidos, já bem mais velhos, precisavam de cuidados, mas continuavam não aceitando e respeitando, seja a orientação sexual ou a identidade de gênero dos seus filhos. Então, as famílias, precisando do filho gay, da sobrinha lésbica ou do tio transexual, ainda ditavam como que eles deviam se comportar. É muita loucura isso, né? Na semana passada eu fiz um post falando das consequências na saúde mental das pessoas LGBTs por conta do preconceito, medo e incertezas das mais variadas, né? Baixa autoestima, ansiedade, depressão, tudo isso leva cada vez mais a suicídios. A expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos e a de um transexual no Brasil é de 35. É para se preocupar mesmo, eles têm total razão para isso, né? De acordo com as pesquisas, jovens LGBTs pensam 3 vezes mais em suicídio que jovens cis heterossexuais e têm 5 vezes mais chances de tentar de fato o suicídio. O estresse crônico de se esconder e de todo o preconceito envolvido na sociedade, ela tem papel muito forte sobre isso. E mesmo depois da pessoa se assumir e se sentir um pouco mais confortável, a violência e a discriminação elas não acabam. Então, a quem que eles vão recorrer? Aos profissionais de saúde? A gente não tem preparo, né? Um preparo consistente para isso. E muitos relatam experiências de preconceito dentro do consultório ou do hospital, principalmente quando a gente fala da população trans. Muitos deles falam o quanto que tem os seus direitos discriminados nesses contextos. Então, muitas das vezes, tudo isso faz com que a população LGBT ela adie ou até evite procurar o atendimento médico, psicológico. E aí, perde-se, né, uma oportunidade muito grande de se ajudar essas pessoas. Então, depois desse vídeo imenso, a gente chega à conclusão de que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa trabalhar muito e exercer o maior, assim, o mais humano dos comportamentos, que é o acolhimento. Se eu não sei, eu vou buscar aprender, mas enquanto isso eu vou acolher. Bom, eu fico por aqui. Peço que vocês curtam, compartilhem e nos deem ideias para a gente fazer mais conteúdo que seja interessante, que seja bacana para vocês lerem. A gente aqui está interessado em trocar, né? Nós, como profissionais de saúde, a gente fala para outros profissionais, mas a gente também fala para a sociedade, né? Para um público leigo. E em muitos assuntos também somos leigos, então a gente quer essa troca, a gente quer conversar, a gente quer saber o que vocês pensam a respeito dos nossos conteúdos, do que a gente está falando aqui.
né? É muito importante a gente ter o feedback de vocês. Espero que vocês falem o que vocês acharam desse vídeo aqui nos comentários. E agradeço vocês terem ficado até o final. Beijo grande. Tchau, tchau.